Pessoal, dando continuidade aqui à resolução da prova do Enem de 2023, questão 172, vamos lá. Sejam A, B e C as medidas dos lados de um triângulo retângulo, tendo A como medida da hipotenusa. Esses valores A, B e C são respectivamente os diâmetros dos círculos C1, C2 e C3, como apresentado na figura. Então, nós temos aqui os três círculos e, juntando eles dessa forma, nós temos aqui dentro um triângulo retângulo. Observe que essa construção assegura pelo teorema de Pitágoras que a área C1 é igual à soma das outras duas áreas, C2 mais C3. Então, essa área aqui, C1, é igual à soma de C3 mais C2. Um professor de matemática era conhecedor dessa construção e, confraternizando com dois amigos em uma pizzaria, onde são vendidas pizzas somente em formato de círculo, lançou um desafio. Mesmo sem usar um instrumento de medição, poderia afirmar com certeza que a área do círculo correspondente à pizza que ele pedisse era maior, igual ou menor do que a soma das áreas das pizzas dos dois amigos. Assim foram pedidas 3 pizzas. O professor as dividiu ao meio e formou um triângulo com os diâmetros das pizzas conforme indicado na figura. Então está aqui o desenho. Nós temos aqui a meia pizza do professor, meia pizza do amigo 1 e meia pizza do amigo 2. Com isso, ele formou aqui um triângulo no meio. A gente não sabe se esse triângulo é ou não retângulo. E aí, o que acontece? A partir da medida do ângulo alfa, o professor afirmou que a área de sua pizza é maior do que a soma das áreas das outras duas pizzas. A área da pizza do professor de matemática é maior do que a soma das áreas das outras duas pizzas. Então ele está afirmando que essa área dessa pizza aqui, que é a do professor, ela é maior do que a soma dessas outras duas áreas. E ele quer saber por quê. Ele quer saber o que aconteceu com esse ângulo alfa aqui em relação ao que a gente tinha anteriormente. Então, como a gente pode resolver esse problema? A gente pode pensar o seguinte, para o ângulo igual a 90 graus, que é esse ângulo aqui, nessa primeira situação, o que a gente tem aqui? Ele falou que a área C1 é igual à soma das outras duas áreas. Então, eu tenho aqui C1 sendo igual a C2 mais C3. Então, essa é a configuração inicial apresentada. C1 igual a C2 mais C3. Já para essa segunda situação com as pizzas ali do professor e dos amigos, o que a gente tem? Ele afirmou que C1, se eu chamar a área do professor de C1 e a área aqui dos amigos C2 e C3, o que a gente vai ter? C1 vai ser maior que C2 mais C3. É isso que ele está informando aqui. É maior que a soma das outras duas áreas. Então, essa é a segunda configuração que eu tenho. Então, o que aconteceu dessa primeira situação para essa segunda situação? A área C1 ela aumentou, porque antes ela era igual à soma, agora ela é maior que a soma. Então, o que pode fazer uma área de um círculo aumentar? Se a gente lembrar, a área do círculo é calculada multiplicando π vezes o raio elevado ao quadrado. Como aqui nós temos a metade de um círculo, isso aqui tem que ser dividido por 2. Então, a gente pode perceber que se a área aumentou, é porque o raio aumentou. Porque o que faz a área aumentar ou não é o raio. Se o raio aumenta, a área também aumenta. E se o raio aumentou, é porque o diâmetro também aumentou. Então, o que a gente tem? Para essa situação, para um ângulo aqui desse triângulo de 90 graus, a gente tem esse diâmetro aqui. Nesse caso, C1 é igual a C2 mais C3. Só que na segunda situação, o diâmetro não é esse, o diâmetro é maior que esse, porque ele aumentou. Então, o diâmetro aqui, vou colocar um diâmetro um pouco maior aqui, para você perceber, diâmetro maior. Se eu fechar aqui os lados desse triângulo, olha só o que acontece. A gente consegue perceber facilmente que esse ângulo aqui no meio, que antes era 90 graus, ele aumentou, ele abriu mais, então ele ficou maior que 90 graus. Então, eu posso concluir que nessa segunda situação, se a área 1, a área C1 aumentou, é porque esse ângulo que antes era 90 graus, agora ele passou a ser maior que 90 graus. Sendo assim, eu posso aqui eliminar
a letra A, que diz que o ângulo é menor que 90 graus. Posso eliminar a letra B, que diz que o ângulo é igual a 90 graus. Letra D diz que o ângulo é 180. Se esse ângulo fosse 180, nós nem teríamos ali um triângulo. Letra E é a mesma coisa, ó, diz que o ângulo ele é maior que 180 e isso não pode ser, senão ali não seria um triângulo. Sobrou para nós a letra C e realmente ó, a letra C diz que o ângulo alfa ele é maior que 90 graus, que a gente acabou de concluir, e ele tem que ser menor que 180. Então, gabarito, letra C.